eu me chamo Ana Josana, sou professora de Química do IFPB Campus Cabedelo. Nesse procedimento eu vou mostrar para vocês uma diluição, preparação de um ácido clorídrico 1 litro na concentração de 0,01 molar a partir de uma solução estoque de ácido clorídrico na concentração de 0,5 molar. Esse procedimento é um procedimento extremamente interessante porque, no final das contas, na rotina do laboratório, a gente acaba utilizando soluções diluídas, soluções de concentrações baixas. Então, é interessante a gente sempre estar fazendo esse preparo de solução, sempre a partir do reagente pH. Então, é interessante a gente ter uma solução estoque, que é uma solução de uma concentração mais elevada, e a partir dele fazer os cálculos devidos de diluição através daquela formulazinha, por exemplo, se eu estiver trabalhando com molaridade, M1V1 igual a M2V2, para estar determinando o volume da solução estoque que será necessário a gente estar medindo em uma vidraria de precisão, transferindo para um balão e fazendo o preparo da solução mais diluída que a gente quer. Certo? Então, nesse procedimento, nós vamos utilizar aqui um balão de 1 litro, que o nosso objetivo é preparar 1 litro da solução de HCl 0,01 molar. Vamos utilizar o reagente estoque, a solução estoque, do ácido clorídrico, na concentração de 0,5 molar. Vamos utilizar o funil simples, o bastão ou baqueta, para nos estar auxiliando no processo de transferência dos líquidos. Vamos utilizar a pipeta graduada. Essa aqui é uma pipeta graduada de 20 ml, porque será necessário a gente utilizar um volume ou alíquota de 20 ml da solução estoque. Becquerels e a pera de borracha, certo? Então vamos lá. Então o procedimento inicial será fazer a transferência da nossa solução estoque para um becker, porque é sempre interessante a gente fazer essa transferência, E estarmos fazendo a medida dos líquidos diretamente através de um becker, para não estar fazendo essa medida diretamente aqui no frasco, porque senão nós causaríamos a contaminação da nossa solução. Então a gente homogeniza nessa solução estoque do ácido clorídrico, vamos transferir uma quantidade aproximada para o Erlenmeyer. Então é sempre interessante a gente estar identificando corretamente as vidrarias para a gente não estar confundindo as substâncias, as soluções. Então vamos transferir uma quantidade aproximada, porque nunca é interessante depois a gente estar retornando essas soluções para o frasco do reagente da solução, para evitar a contaminação da substância. Então, com o auxílio da pipeta, porque para fazer esse procedimento é necessário a gente estar utilizando uma alíquota lá de 20 ml. Então, lembrando, a pera de borracha, para fazer a sucção, ela precisa estar seca, Para secar, a gente precisa pressionar no ar e secar a nossa pera. O S, pressionando no S, a gente vai subir o líquido e o E a gente vai ejetar o líquido. Essa é uma pipeta de 20 ml, então a gente vai estar tomando essa quantidade correta através da aferição aqui do menisco em 20 ml. Então, com a solução estoque, nós estaremos fazendo essa medida. E é interessante, como preparo de solução a partir de ácidos, a gente está sempre levando em consideração que a gente, ao fazer a transferência da substância, aqui no caso para o balão volumétrico, lembrar sempre de colocar uma determinada quantidade de água no interior do recipiente, justamente para evitar essa questão evitar algum acidente, Porque a dissolução do ácido libera muito calor, pode trincar o recipiente, ele pode também respingar para fora. Nesse caso aqui a gente não tem tanto cuidado, porque quer queira, quer não, a gente está fazendo o processo de diluição a partir de uma solução de uma concentração já baixa, mas para não perdermos nunca esse costume, Então, a gente faz a aferição aqui da pipeta
né? Acerta direitinho o menisco, sempre ao nível dos nossos olhos. E aí a gente transfere lentamente a solução aqui, no caso a solução estoque, para o nosso balão volumétrico de 1 litro. E aí, após fazer esse procedimento, é só a gente aferir o balão volumétrico com água destilada, fazer a homogeneização e transferir lá para o recipiente onde ele será condicionado. Então, pressionando E, o líquido é ejetado. A gente transfere totalmente a nossa solução estoque. E aí agora sim, é só a gente fazer a aferição aqui do balão volumétrico. Então, com o auxílio da piceta, onde geralmente a gente coloca no interior dela água destilada, né? Pode ser qualquer outro solvente, álcool etílico, acetona, solvente que geralmente a gente utiliza em laboratório. É sempre bom a gente também dar uma homogeneizada, né? Homogeneizar a nossa solução. Para facilitar, acelerar nosso processo, a gente também pode estar transferindo, né, a água destilada, e aí quando chegar próximo do volume para fazer o tracinho da aferição, a gente finaliza o procedimento com a piceta. Então deixa eu botar mais um pouquinho, que aí quando chegar próximo a gente faz essa aferição mais cautelosa, né, com mais cautela. Pegar essa outra piceta. E ó, ao nível dos nossos olhos, você pode elevar o balão ou baixar um pouquinho, né? Então, ao nível dos nossos olhos, vamos adicionando. Vejam, quem tem habilidade já pode fazer a aferição diretamente aqui com o balão volumétrico, com a piceta. Ou então você pode lançar mão do conta-gotas, que aí fica mais fácil. Então, aqui nós temos, não é este, por isso que é bom a gente identificar, né? Nós temos a água. E aí a gente vai adicionando ao nível dos nossos olhos, né? Pronto, acertamos direitinho o menisco, que é a parte inferior do menisco que está rente a um traço de aferição, certo? Não sei se dá pra ver aqui. Ok? Fechamos aqui o nosso balão, homogeneizamos a nossa solução. E aí é só a gente transferir para o recipiente, né? Lembrando de fazer a sua orientação. Então nós temos um frasco, né? Esse frasco ele precisa estar devidamente limpo, seco. E aí a gente coloca umas 3 vezes a solução. Coloca um pouquinho. E aí a gente lava ele todo, né? Porque se tiver alguma impureza, esse aqui é nosso packzinho de descarte, se tiver alguma impureza, ele já consegue eliminar e fazer com que a nossa solução que a gente acondicione lá no frasco seja uma solução que realmente que a gente está preparando, né? Não contenha outras substâncias. Então, 2 vezes, 3 vezes. Pronto, e aí sim, o recipiente frasco está totalmente ambientado. Agora é só a gente transferir e completar com a solução que a gente
preparou. E o interessante é a gente fazer a rotulagem desse frasco. No rótulo, a gente coloca o nome da substância, a forma molecular, a concentração, a pessoa que preparou e a data que foi preparada. Porque tem muitas soluções que elas apresentam um determinado prazo de validade, né? Então é interessante que a gente saber qual é a data correta que ela foi preparada. Que é o rótulo como está aqui. Certo, gente? Então essa é a nossa solução do ácido clorídrico a 0,01 molar. Esse é o procedimento de diluição. Espero que vocês tenham gostado.